E como historicamente surge, então, essa racialização? Eu sei que tem um debate ali com os eslavos, né? Salvo engano, talvez é ali nesse contexto, mas o que que tem de capitalismo ali? Por que que a gente fala, então, que o capitalismo que cria isso? O drama todo é que o debate foi muito influenciado por um cara chamado Cedric Robinson, que vê ah, o racialismo, né, que ele chama racialismo, como sendo uma espécie de traço constitutivo do pensamento europeu ocidental, desde a antiguidade. E esse racialismo, né, seria essa ideia mais ou menos, vamos dizer assim, difusa, né, de que o Ocidente é superior ao Oriente, vamos dizer assim, que os gregos são superiores aos persas, e, sei lá, você tem algo, né? Tem uma essência semovente, uma cultura que te leva, de alguma forma, né, a se posicionar de uma maneira racional, e os outros são bárbaros irracionais. E isso aí reaparece, por exemplo, durante as cruzadas, quando os europeus, os francos, enfim, os teutos, os saxões, etc., eles foram conquistar a terra dos mouros ímpios, que eram inferiores. Isso aí reapareceria com o escravismo, com o tráfico. Quer dizer, sim, é claro que existe muito problema com isso, porque você, na verdade, não consegue, na minha opinião, pelo menos, você não consegue diferenciar o racialismo, por exemplo, do nacionalismo. Você não consegue diferenciar o racialismo da religião, porque as formas de diferenciação humana são múltiplas e a gente está sempre convivendo com isso. Os grupos humanos, desde a sua origem, eles foram organizados em tribos, em famílias, em etnias, enfim, nações, quer dizer, em confederações, e muitas vezes em conflito, em guerra, e nessas guerras pessoas eram capturadas, muitas se transformavam em escravos, geralmente as mulheres. Pega o exemplo do tráfico transsaariano, né? Você teve, de fato, durante, sei lá, o século VII até o século XIV, XV, até, até depois, talvez, você teve, de fato, a captura de pessoas da região do Sahel que eram vendidas nos portos do Mediterrâneo para as famílias ricas da Itália, enfim, ah, isso acontecia, né? Quem eram essas pessoas que eram capturadas ou eram mulheres ou eram crianças, porque em geral os homens eram mortos. Então, 80% do tráfico transsaariano era um tráfico basicamente de mulheres e crianças, né? As mulheres trabalhavam ou na lavoura ou no trabalho doméstico, e as crianças eram vendidas para os governos, para os estados nacionais, como soldados, enfim. Então, sim, isso daí, é claro que você pode dizer, quem eram os traficantes? Os traficantes eram os sarracenos, eram os mouros. Os traficantes e as vítimas eram os negros, os indivíduos, enfim, os povos negros da região que hoje, né, a região do Sahel, um pouquinho abaixo do Saara, ainda muito seco, né, uma região muito seca, enfim. Pode dizer, bom, os mouros, eles se consideravam superiores, mas não como raça, e sim como cultura. Eles eram uma cultura superior àqueles que eram ímpios. Porém, se aqueles que eram escravizados se convertessem ao Islã, eles não podiam ser escravizados. Então você tem uma situação que é muito difícil você dizer que este conceito de superioridade que está presente, por exemplo, na religião cristã, muçulmana, qualquer religião, na verdade, enfim, religião é uma coisa de. A elaboração racional da religião envolve sempre uma elite pensante que diz: olha, é melhor esse caminho e o meu caminho é superior ao seu. Então não tem como. A própria racionalização religiosa já supõe isso. Tem um caminho certo, um caminho errado, o meu caminho é superior ao seu. Esse tipo de racionalização, esse tipo de justificativa, esse tipo de compreensão é muito diferente de dizer, olha, existem raças humanas
e existe uma coisa chamada supremacia ocidental, branca, ou o que quer que seja, e isso é imutável, e isso existiu desde sempre, como uma espécie de sujeito semovente, sabe assim, uma coisa. Cara, eu não vejo assim. Por isso que eu digo, na minha opinião, a raça, o conceito de raça é uma invenção basicamente do capitalismo e é derivado da alienação do trabalho. Essa é a minha, essa é a minha opinião. Quer dizer, do ponto de vista ontológico, isso aí tem a ver basicamente com formação do capital. Enfim. Ah, e evidentemente que tem desdobramentos culturais, é claro que sim. Quer dizer, aí você vai atribuir a superioridade, a inferioridade a esse grupo, aquele grupo. Você vai justificar primeiro com a religião, depois com a ciência, com a pseudociência, e agora com a cultura, né? Com o racismo diferencial que a gente vive hoje. Mas, sinceramente, eu não consigo ver essa noção de raça, que é uma noção moderna, fundamentalmente derivada da expansão do capitalismo mundo afora, no passado anterior ao capitalismo. Quer dizer, existia diferenciação, mas essa diferenciação nunca assumia essa forma essencial de hierarquização de raças como correspondendo a algo imutável. Nunca foi assim. Pelo menos do ponto de vista da história, é difícil você justificar isso. Mesmo pegando esses exemplos da escravidão antiga, enfim. A escravidão, por exemplo, que era muito comum, os povos teutos escravizando os eslavos. Mas os eslavos, eles podiam se converter às crenças teutas, eles podiam ser absorvidos, eles podiam ganhar cidadania, eles podiam ser naturalizados, enfim. Então, sei, eu realmente não. E tu falando agora, eu penso também que tem esse aspecto de superioridade cultural, não necessariamente uma racialização, ele na verdade ele se expressa em várias sociedades, né? Porque eu estava pensando o que que é também a interpretação que os povos do tronco tupi-guarani interpretavam dos povos do interior, ou os povos andinos em relação aos povos das terras baixas, né, como é dito. É a diferenciação mais ou menos espontânea que acontece em contextos culturais, quer dizer, que são diversos, né? Ou de encontros de grupos, mas ao mesmo tempo que você tem isso, você tem o estranhamento, você tem a diferenciação, você também tem a solidariedade, você também tem, quer dizer, não existe, não é uma via de mão única, quer dizer, é muito mais complexo do que isso. Agora, a raça como essa categoria cristalizada, né, reificada, naturalizada, e que automaticamente propõe, define uma hierarquia de superioridade e inferioridade para sempre, isto, na minha opinião, é fundamentalmente uma invenção do capitalismo. É simples assim. É um efeito, né, da expansão do capitalismo pelo mundo. Uhum. É, tem um aspecto que tu debate também, mas eu gostaria que tu desenvolvesse esse argumento, porque esse é um ponto interessante que diz respeito, nessa mesma toada, sobre o aspecto da ancestralidade do ponto de vista africano e justamente essa ideia de uma supremacia europeia, uma supremacia branca, né? E qual que é o problema de se essencializar? Eu pergunto isso porque eu acho que esse é um tema importante para nós hoje no Brasil, enquanto esquerda, porque uma parte da esquerda tem caído em algumas interpretações essencialistas, né, me parece. E tem uma questão interessante, né, que tu desenvolve, mas eu queria te escutar também. Ah, não, sem dúvida. Assim, existe no mundo acadêmico americano, para tomar uma referência, né? Mas não apenas. Isso tem crescido muito no Brasil também, né? Tenho percebido isso conforme a universidade se transforma, conforme ela absorve uma massa de jovens estudantes, negros, racializados, enfim. E percebo que existe uma difusão de uma certa noção de ancestralidade que tem muito a ver com essa invenção na academia americana de que foi impulsionada, né, pelos estudos afrodiaspóricos, né, e que tem muita coisa séria, tem muita coisa importante, tem muita coisa decisiva, enfim. Eu mesmo quando estava em Berkeley em 15 e 16, né, eu tive alunos, enfim, fantásticos, pessoas que participaram do meu seminário, como a Tiana Pachel, enfim, que são pessoas que trabalham nessa perspectiva e têm estudos muito sérios. Então, é importante não generalizar, mas tentar entender o contexto, né?
E esse contexto tem a ver, na essência, né, ah, com uma luta característica dos Estados Unidos, que é uma luta de resistência de grupos, setores negros, dentro e fora da universidade, mas que tem evidentemente reflexo na universidade, com uma luta política, né? Ah, daqueles que dizem que o mundo moderno, nem o capitalismo, mas o mundo moderno, ele é o produto dessa disputa, desse conflito entre, de um lado, o racialismo europeu ocidental e, de outro lado, a ancestralidade africana que resiste ao racialismo, né? E isso, por conta da diáspora, se espalha pelo mundo. Então, a dinâmica do desenvolvimento da sociedade atual, ela é fundamentalmente o resultado, o produto dessa luta, desse conflito entre a racialidade, o racialismo, né? E a ancestralidade. O que é a ancestralidade? E aí começa a entrar nos problemas. Eu não sei se eu fui claro no esquema A geral, contextualização acho que né? foi. Então, vamos pensar assim: tudo aquilo que é ocidental, como por exemplo, toda a filosofia ocidental, ela é fundamentalmente marcada pelo racialismo, ou seja, pela superioridade branca, enfim. E ela tem por força motriz a pulsão de subordinação, em especial dos negros, né? Então, o racismo, ele é inerente, né? Ele é imanente à filosofia ocidental. O racismo, ele é imanente à ciência. O racismo é imanente, sei lá, à política, ao Estado. O racismo, ele é imanente à economia, às relações de mercado, enfim. Essa é uma visão, né? Aí, o que que vem a ser a ancestralidade? Na minha opinião, eles têm uma visão. Eu sou alguém que já eu morei na África, morei na África do Sul. Eu posso dizer que eles têm uma visão muito estereotipada do que é a África, porque a África, historicamente, ela é, além de um território absolutamente gigantesco, que a gente olha no mapa, a gente não tem noção pelas distorções de mercadeio do mapa. A África é um negócio absolutamente, continua absolutamente gigante, mas gigante mesmo, no qual coexistiram muitas formas de sociedade. Então, você teve sociedades tribais, berberes no norte, você teve impérios, o famoso Império Axante, ali naquela região mais centro-ocidental, você teve o Egito, você teve o Reino dos Núbios, você teve a África, além de ser gigantesca, é antiquíssima. E você tem uma coisa que a gente pode chamar genericamente de comunalismo, que são sociedades tribais, que, grosseiramente falando, não configuraram, não constituíram formas muito estáveis ou centralizadas de Estado. E essas comunidades, as sociedades tribais, elas viviam numa forma de economia moral de subsistência, que evidentemente envolvia um conjunto de valores que priorizavam a reprodução da vida. Então, a solidariedade, né? Na África do Sul fala-se muito no Ubuntu, né? Ou seja, nessa ideia de que somos e não eu sou exclusivamente, quer dizer, eu sozinho não sou nada, enfim. O que que é a ancestralidade? Esses autores, muitas vezes autores americanos que não conhecem a realidade africana, né, dizem, né, é que a ancestralidade é exatamente essa valorização dos elementos vitais, da solidariedade, da comunidade, da vida, da defesa, né, das comunidades e coisas do estilo, contra a supremacia branca, contra a economia capitalista, contra, enfim. Ah, isso daí, sinceramente, me parece uma essencialização de algo que é, além de ser muito estereotipado, é incrivelmente romantizado. Porque também a África é um continente dinâmico, ele foi muito dinamizado, inclusive pela opressão colonial, imperialista, enfim. Então isso tudo já mudou há muito tempo. O que significa que você não tem condição. Quer dizer, ah, por exemplo, né, o Cedric Robinson diz que Palmares, aqui no Brasil, enfim, ah, no antigo província de Pernambuco, hoje, grosseiramente falando,
dentro dos limites do estado de Alagoas, enfim. Ah, ele diz assim: Palmares era uma organização africana transplantada no Brasil. Aí você vai ver os estudos palmarinos, quer dizer, é impossível ser uma organização africana transplantada, porque ah, a cultura africana, por exemplo, religiosa, ela envolvia hierarquias, ela envolvia intermediários do ponto de vista do compartilhamento da fé, enfim, da relação com as divindades. Ela envolvia sacerdotes, ela envolvia feiticeiros, ela envolvia rituais, ela envolvia, se você pega a religião tradicional iorubá, quer dizer, que foi uma das fontes de inspiração, né, do nosso candomblé, enfim, você tinha uma quantidade imensa de, de orixás, deuses funcionais, que tinham um enraizamento na comunidade muito forte, que eram deuses que eram funcionais naquele contexto, naquela região, naquela tribo, naquele espaço. E quando vê, se transplanta, transporta compulsoriamente um monte de gente que não falava a mesma língua, que não conheciam os mesmos orixás, os mesmos deuses funcionais. Eles tiveram que obrigatoriamente criar aquilo que o Clóvis chamava de linguagem da senzala. Eles tiveram que encontrar deuses mediadores, quer dizer, Exu, que não é nem orixá na religião iorubá, passa a ser uma grande divindade no candomblé. Por quê? Porque ele era um mediador. Ele que estabelecia o contato entre os diferentes orixás. Você tem um despovoamento no panteão, que você não tem como ter tantos orixás como você tinha, porque você não tem o mesmo contexto, o contexto muda. E aí você olha para a coisa política, para a forma política. O que, que era a República de Palmares? Uma república que escolhia um rei por meio de um conselho de ancião e que tinha pena capital para traição aplicada ao rei. Quer dizer, essa é uma forma completamente inovadora, totalmente diferente de tudo aquilo que existia na África, quer dizer. Então, você não tinha, por exemplo, linhagens reais. O rei era escolhido, ele era eleito, percebe? Era uma república, uma forma social embrionária radicalmente inovadora. Por quê? Porque era basicamente o produto daquelas condições de opressão que você tinha na África, percebe? Então, não dá para falar em ancestralidade quando você tem, dá para falar em experiência de resistência à opressão, à escravização. Isso sim, claro, é evidente. Dá para falar em inovação, dá para falar em novas relações que são constituídas vis-à-vis ali aquelas circunstâncias, mas não dá para falar de uma espécie de essência ancestral que vai ser reproduzida ipsis literis e que vai guiar aqueles povos rumo à liberdade. Não faz sentido isso. Quer dizer, do ponto de vista sociológico, isso não tem muito sentido na minha cabeça. E aí, qual é o problema? O problema que eu vejo, né? O problema que eu vejo é que a gente transfere esses conceitos de um contexto americano para o contexto brasileiro, não reflete sobre os problemas que esses conceitos, como racialismo e ancestralidade, enfim, como sendo as forças motrizes da modernidade, das sociedades atuais, etc., acaba carregando consigo, né? Não percebe que existe uma essencialização, uma romantização, e aplica essa lógica dualista, essa lógica estereotipada, para fazer análise de relações políticas, que são relações políticas muito mais complexas do que essa visão. Então, assim, não dá para você. É muito complicado, quer dizer, eh, quando você mora na África, você percebe que o explorador, o presidente do Conselho da Lomé, entendeu? Ele é tão negro quanto aquele sujeito que está sendo massacrado em Maricana. Aí você percebe que, olha, sabe, o mundo é mais complicado do que essa redução entre uma suposta ancestralidade que transforma todo mundo né, transforma uma parte importante da humanidade sempre em algo bom, né, que são sempre pessoas boas, que são sempre valores bons, valores da vida, da comunidade, da solidariedade, da generosidade, espiritualizada, etc. E o outro lado como se fosse algo ruim, né? Ou seja, é o racista, é o supremacista, é o opressor, é o colonizador, é o explorador, etc. Quando não é assim que as coisas funcionam, quer dizer, não é dessa maneira estereotipada que o mundo
funciona, né? Parece que essa visão, de alguma forma, elimina o que é essencial para nós, que é a história, né? Elimina a história, elimina a luta de classes. Esse é o grande problema. Você não faz análise política se você não considerar uma coisa chamada luta de classes. Interesses que são interesses materiais de grandes grupos sociais, que grandes grupos sociais que eventualmente podem ser mais ou menos. O Du Bois dizia assim, né? E eu adoro essa frase dele, né? Em Black Reconstruction. Ele diz assim: olha, ah, o que unifica os explorados, os expropriados do mundo, não é a cor da pele das pessoas, porque a pele daqueles que são expropriados e explorados, ela é diversa, ela tem múltiplas tonalidades. O que unifica é a exploração capitalista. Então, se você esquece isso, aí você não percebe quem é o teu adversário. Você não consegue identificar quem é o seu companheiro, quem é o seu aliado. Se você não percebe isso, fica muito difícil de entender a dinâmica política socialista. Socialista. Porque também existe muito oportunismo também, é óbvio. Oportunismo político, né? Isso também acontece, quer dizer, a justificativa, né? E Ah, você tem uma leitura de por que uma parte dessa leitura, e talvez, sobretudo, a partir do marxismo negro, do livro Marxismo Negro, ela é antimarxista? Por que o livro Marxismo Negro é totalmente antimarxista. É completamente antimarxista. E o Cedric Robinson ele diz isso explicitamente. Não tem nada. Ele é tão antimarxista que ele se propõe a uma tarefa que é muito bizarra. É dizer o seguinte: C.L.R. James, W.B. Du Bois, Richard White, ah, não são marxistas. É muito bizarro isso, porque eles se consideravam. O Du Bois, tudo bem que depois da visita dele, em 1929, na União Soviética, na década de 30, 40, 50, o Du Bois viveu muitos anos. Então ele ficou 3 décadas como um autor marxista. Antes ele não era marxista, ele era um radical, um democrata, e meio elitista, é importante que se diga. Mas depois que ele visitou a União Soviética no final dos anos 20, né, e ele começa a escrever o Black Reconstruction, que é um livro essencialmente marxista, ele se transforma num marxista militante e não apenas stalinista de carteirinha, foi filiado ao Partido Comunista dos Estados Unidos até a morte, enfim, morreu em Gana, no exílio, porque foi destituído dos seus direitos de cidadania pelo governo americano, apoiando a China, apoiando a União Soviética, enfim. Então ele era stalino de carteirinha. Dizer que esse cara não é marxista e que é parte de uma tradição radical negra, etc., é muito bizarro. O C.L.R. James, você pode dizer, bom, ele era complexo, o seu marxismo era matizado, ele veio de uma tradição trotskista, mas depois ele se aproxima de uma tradição crítica radical, meio anarquista, mais ou menos anarquista, mas continuou marxista até o fim, ainda que debatendo temas da cultura e coisa e tal. Dizer que esse cara não é marxista, sendo que ele dizia que ele era, e toda a trajetória dele corroborar, é muito bizarro, é muito bizarro. Então, assim, o livro é totalmente antimarxista, não tem a menor dúvida a respeito disso. Agora, é um texto importante, é um texto que vale a pena ser lido, vale a pena ser debatido. Tem muitas coisas interessantes no livro. Ele tem uma leitura muito abrangente, né, da questão negra no mundo todo. Ele realmente fez um esforço gigantesco de pegar materiais do Brasil, da África, dos Estados Unidos. Realmente é algo que vale a pena, é importante ler. E eu não desprezo essa ideia da tradição radical negra, porque se você retira essas bizarrices da ancestralidade, você tem de fato algo que pode ser aproximado a uma tradição radical negra no pensamento radical. E que tem a ver com, evidentemente, a sua posicionalidade, né, como negro, como alguém que sofre a opressão racial. Então existem esses elementos, né? No caso dos Estados Unidos é notório, o nacionalismo negro dos anos 50, 60 principalmente, né? Enfim, o islamismo radical,
que assume tonalidades políticas, o próprio Malcolm X é derivado um pouco desse contexto, né? Então você tem uma tradição radical negra que vale a pena ser evidente que existe, vale a pena ser debatido. Mas é que a leitura que ele faz é muito enviesada, na minha opinião, e o livro é totalmente antimarxista, né? Mas na tua leitura, o que que justifica a ascensão desse antimarxismo muito forte num campo cada vez mais próximo do que a gente costuma chamar de esquerda? Porque, mais ou menos, a gente está também num contexto ali do pós-estruturalismo, do pós-modernismo, tem muita coisa que parece que os astros vão se alinhar todos contra a interpretação Ah, não tenha marxista, não dúvida. sei. Ah, não tenha dúvida. Na Universidade Americana, isso é muito fácil, enfim, isso é muito claro de você observar, né, nos anos 70, porque basicamente aquelas insurgências, né, dos anos 60, final dos anos 60, se você pega 68 como referência, né, os campi nos Estados Unidos explodem com uma profusão de literatura, debates e de organizações políticas de cariz ou de extração próximas ao marxismo, ou algumas delas abertamente marxistas, vamos dizer assim, nos seus erros e nos seus acertos, não estou aqui discutindo esse ponto, né? Reflui nos anos 70. E aí vem uma reação conservadora bastante significativa. Nestes contextos, nestes ambientes, né, que são as universidades e coisa e tal, pega mal você ser chamar marxista neste período, meados final dos anos 70. Tem a ver com, do ponto de vista da luta de classes, tem a ver com a derrota do grande ciclo de rebelião pelas bases, né, da classe trabalhadora americana, nos anos 60, 70 até 75. Tem a ver com a ascensão do governo Reagan no começo dos anos 80, tem a ver com o neoliberalismo, né, um monte de coisa. Então pega mal você se dizer marxista, né? Porém, entrando nessa onda do orientalismo do Said, vamos dizer assim, do pós-estruturalismo à la Michel Foucault, enfim, autores como Deleuze, Guattari, etc., criam um ambiente, né, para você criar um outro tipo de posição radical, politicamente radical, que é o pós-colonialismo, né? O pós-colonialismo é um pouco aqueles que, de alguma forma, herdaram, né, o ímpeto radical sem ser marxista. Aí entra nessa discussão sobre o Ocidente versus o Oriente, entra nessas discussões meio estereotipadas que a gente estava citando aqui sobre, por exemplo, ancestralidade, racismo, que são temas importantes, evidente, são temas centrais. E do ponto de vista do pensamento radical, são incrivelmente, enfim, produtivos, né, para a gente conversar. Só que a interpretação que eles dão é uma interpretação dessas características estereotipadas, essencialistas, e que enxergam o mundo a partir dessa dinâmica dos campos, né? Enfim, tem um campo X e o nosso campo. E é claro que na universidade isso também gera afinidades, ligações, gera capital simbólico, pessoas fazem carreiras. Enfim, pega, por exemplo, o grupo dos subalternistas indianos, né? Na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Chakrabarti, mesmo Spivak, enfim, o Pato Chatterjee, eh, o Ranajit Gupta, ah, esse pessoal fez carreira. Eles já eram, é verdade que eles já eram intelectuais importantes e conhecidos, mas eles fizeram, e eles vêm do marxismo, né? E eles fizeram carreira criticando o marxismo, e dizendo que eles eram muito mais radicais, né? Porque Marx era colonialista, Marx era racista, Marx era imperialista, Marx era produto desse pensamento ocidental supremacista, enfim, filosófico supremacista. Então, eles se apresentam como os herdeiros de uma, digamos assim, tradição radical que não vingou com o marxismo, mas eles levam a bandeira adiante e fazem pose de radicais. Só que quando você vai olhar para a política, é um desastre. Pois bem, é isso que eu ia te perguntar. Tem algum exemplo dessa leitura, dessa forma organizativa, alternativa, dita alternativa, digamos, ao marxismo, que tem êxito, que tem. Absolutamente nenhum. Quer dizer,
É claro que se você pega o contexto americano, quem se aproxima mais disso é o nacionalismo negro, nas suas várias correntes. Mais recentemente, se você observa o Black Lives Matter, a formação da plataforma Black Lives Matter nos Estados Unidos, você vai perceber muito disso. Tem militância política, grupos pequenos, geralmente pequenos, ligados à universidade, alguns ligados a movimentos sociais, é verdade, mas fundamentalmente nascidos na universidade, e que tem uma dinâmica de fragmentação. Produzem muita ação, mas pouco acúmulo. É um pouco essa a impressão que eu tenho. Eu fiz observação participante num grupo ligado ao Black Lives Matter quando eu estava nos Estados Unidos, né? Plataforma Black Lives Matter, o 320 Coalition, né? E eles são muito dinâmicos, muito críticos, inteligentes, surgidos da universidade, sem conexão com o ambiente sindical, político, sem conexão com o DSA, que seria a esquerda do Partido Democrata, a esquerda socialista do Partido Democrata, com campanhas interessantes do ponto de vista da militância cultural, por exemplo, coisa da memória, formação de museus, pequenos museus, eh, ah, porém, uma dinâmica de fragmentação e muito hostis, né, a outras organizações, estabelecimento de solidariedade, sempre com esse estranhamento ligado a quem, por exemplo, não é negro, ou quem não tem uma certa, sei lá, inclinação na direção que eles entendem, né? Ou seja, não tem muito espaço para você dialogar. E aí, camarada, gostou desse corte? Quer ver o Prelúdio chegar cada vez mais longe? Então junte-se a nós. O Prelúdio é um podcast socialista e revolucionário, construído de forma independente e autofinanciada para analisar a realidade da conjuntura brasileira e contribuir com a luta da nossa classe. Com o seu apoio, conseguimos crescer cada vez mais. Há duas formas de fazer isso. Uma é se tornando membro da escola, da IFOP Vânia Bambirra, por apenas R$10 por mês, e a outra é fazendo uma doação de um valor pontual que for possível para você. As duas formas nos ajudam bastante, então não deixe de contribuir se for possível. Além disso, você também nos ajuda se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando os nossos materiais para chegar cada vez mais longe. É isso, até uma próxima, tchau, tchau.